Aleluia. Deus é bom demais, amados. E como nosso Deus é bom. Esse é um efeito sonoro para ver se você está prestando atenção a tudo isso que está acontecendo. Aleluia. Deus é bom demais. E amados, essa semana Deus estava tratando comigo de algo que eu trouxe para podermos compartilhar aqui essa noite. Porque eu não sei se você já se deparou com pessoas que conhecem a Deus, que amam a Deus, que muitas vezes assim estão na igreja, mas você olha assim para a vida da pessoa e vê uma vida definhada, uma vida que realmente era, como eu posso usar uma palavra, não sai do lugar. E amados, Deus ele vem tratando muito comigo com relação a isso. E por que é que eu queria conversar isso com vocês essa noite? Porque, amados, Deus ele sempre traz a resposta a qual nós precisamos para o nosso dia a dia. Deus não é um Deus alheio às nossas necessidades, pelo contrário, o Deus o qual nós servimos, amados, é um Deus vivo, um Deus que muda a minha e a tua história também. E nós podemos ver, amados, que pessoas que também convivem com Deus, que vêm à igreja, mas não são influenciadas por Deus. E eu perguntei, mas Senhor, é possível isso acontecer? E essa semana, amados, Deus estava me mostrando que sim, é possível isso acontecer. Nós olhamos, amados, um pouco para a vida de Judas Iscariotes e nós vemos que ele andou com Jesus. Ele viu os milagres que Jesus fazia. Ele entendeu que realmente Jesus Cristo, ele era o Messias. Mas se você olhar, amados, ele vendeu o próprio Messias por 30 moedas. Ou seja, será que o coração dele não foi influenciado por aquele que ele estava convivendo todos os dias durante 3 anos? Mas não foi só esse momento que Judas estava traindo a Jesus. Se você olhar, amados, ele também, lá em João, no capítulo 12, se eu não me engano, versículo 6, diz que Judas, em outras palavras, ele era o tesoureiro do ministério de Jesus Cristo. E o que era que acontecia? Ele tirava, ele roubava do dinheiro que era lançado na sacola. Então, amados, pode alguém conviver com Deus e não ser transformado por Deus? Sim, pode. Nós olhamos os irmãos de Jesus Cristo que também queriam prender ele, dizia que ele estava louco. Mas Tiago, ele teve também a sua vida transformada. Então nós sabemos, amados, que podemos conviver com Deus, de vir à igreja, de ler a palavra, de jejuarmos, mas não sermos influenciados, termos a nossa vida mudada pelo Senhor. E é isso, amados, que temos visto ultimamente nessas últimas gerações, que nós temos visto, amados, que pessoas estão lotando as igrejas, mas não estão sendo influenciados por Deus, com a sua vida transformada ao ponto de ele se parecer com Cristo. É algo muito sério, amados, isso que nós estamos vendo nesses últimos dias. Um conhecimento tal, onde as pessoas conhecem a Bíblia de cor e salteado. Quando você começa a citar um versículo, ele já sabe qual a passagem, o versículo, em que livro ele está escrito. Mas será, amados, que o conhecimento apenas da letra transforma a nossa vida? Não, amados. Nós precisamos entender algo. Eu preciso conhecer a palavra, mas eu também preciso conhecer o Deus que deixou escrito a palavra e ter a minha vida transformada por esse Deus. Porque senão, amados, nada adianta. Não é apenas o conhecimento da palavra, da letra, que transforma a minha vida, mas é o conhecimento e a revelação do Deus que deixou escrito essa palavra. Então nós vemos, amados, muitas igrejas, e infelizmente até a gente, da Igreja Verbo da Vida Praia, em alguns momentos ensinamos usos e costumes, doutrinas que muitas vezes são doutrinas de homens, mas não estamos ensinando aquilo que Deus quer para a tua vida. E Deus está me corrigindo, mas também está corrigindo também a você. Deus está nos mostrando, amados, que existe muito mais para a nossa vida. Ao ponto, amados, de nós estarmos aqui e entendermos que não é simplesmente pelo tipo de roupa que eu visto que eu vou para o céu. Porque imagina comigo, amados, se fosse pelo tipo de roupa. Imagina se eu tivesse sofrido um naufrágio, fiquei numa ilha onde não tinha vestes. E por causa que não tinha vestes, eu não iria mais para o céu? Não, amados, é pela atitude do meu coração, de como meu coração está. Então não é pela roupa que eu sou salvo, mas pelo conhecimento e a prática dessa palavra. Eu sei, amados, que é necessário ensinar sobre as roupas,
Principalmente para as mulheres, e eu creio que vocês vão me entender isso que eu estou falando, porque pela minha roupa, a roupa que uma mulher usa, ela pode estar dizendo para um homem, me deseje. Mas também, pela roupa que uma mulher usa, ela também pode estar dizendo para um homem, me respeite. Então eu sei da necessidade que existe também de ter roupas adequadas, mas quando nós entendemos a palavra e mudamos o nosso coração, o nosso exterior também vai mudar. Então, amados, não é por usos e costumes, mas é por conhecer ao Deus que se revela através da palavra, que a minha vida e a tua vida também vai ser mudada. Então, amados, é chegado o tempo de pararmos de brincar de ser igreja e de vivermos de acordo com a palavra. Porque, amados, essa palavra ela salva, ela restaura, ela muda a nossa sorte. Mas apenas conhecer quem Deus é, de ouvir falar quem Ele é, mas não vai te levar a canto nenhum. E é por isso, amados, que Deus Ele deseja com a minha vida e a tua, sermos transformados para transformar a vida de outras pessoas. Porque durante essa pandemia, o coração de muitas pessoas dentro da igreja, amados, foi revelado. Se você não sabe, amados, eu vi muito isso acontecer. Até coisas que estavam escondidas no meu coração, que eu achava que para mim não eram deuses, foram revelados, ao ponto de eu ter que pedir perdão ao Senhor, pelo tipo de vida que eu estava vivendo. Isso é vergonha para mim? Sim, é uma vergonha, mas Deus, amados, é um Deus que traz um novo final para a minha e a tua história também. Se porventura há alguma coisa de errada, amados, que haja arrependimento na nossa vida. E com isso estamos endireitando o caminho para viver na plenitude daquilo que Deus quer para mim e para você também. Então, amados, é chegado o tempo da igreja ser igreja. Na verdade, amados, esse tempo ele não passou todos os dias, é dias da igreja ser igreja. Dissemos o sal dessa terra, a luz desse mundo. E podemos chegar lá fora, amados, e as pessoas olhar para mim e para você, e simplesmente pelo fato de olhar, ele vê a Jesus Cristo na nossa vida. Porque, amados, nós estamos vivendo nos últimos dias. Nós estamos olhando os fatos que estão acontecendo, guerras e rumores de guerras, pestes vindo sobre a terra. E o que é isso, amados? Os sinais dos tempos. Que Deus vai enviar de volta Jesus Cristo para buscar a sua igreja. E eu e você, nós somos a igreja do Senhor. E, amados, e Paulo, já escrevendo para Timóteo, ele já estava exortando a Timóteo sobre isso, dizendo que o povo estava adquirindo muito conhecimento, mas não chegava à plenitude da verdade. Será que isso não está acontecendo nas igrejas dos dias de hoje, no nosso meio, entre a gente mesmo, comigo e com você? Será, amados, que nós não estamos estudando tanto a Bíblia, com tantas versões, revista atualizada, revista e mais do que atualizada e outras coisas mais, novas versões internacionais, e, amados, o conhecimento tem chegado, os originais, mas será que somente esse conhecimento é que tem feito a diferença na minha vida e tua vida também? Porque, amados, conhecer é uma parte. Deus nos chama a conhecer a sua palavra, mas deixarmos ser moldados por essa palavra, ao ponto, amados, de conhecermos o Deus que se revela através da palavra e com isso mudarmos a vida de outras pessoas também. Então, como igreja, amados, nós precisamos deixar que as coisas desse mundo fiquem para trás e vivermos aquilo que Deus quer que a gente viva, porque milagres não passou, ainda continuam acontecendo nos dias de hoje. Sabe, amados, e muitas vezes nós olhamos e vemos que as pessoas acham que é apenas conhecer. Ah, meu Deus do céu, aí quando ele fala um versículo, eu já tenho 3, 4, 5 versículos para poder citar também na cabeça. É ótimo, maravilhoso isso. Mas se você conhecer somente a letra, a Bíblia nos ensina que apenas a letra mata. Mas, quando nós conhecemos o Deus que escreveu essa letra nesses papéis, quando Ele se revela e Ele se faz Deus na nossa vida, amados, isso vai trazer vida na nossa vida. Deus nos chama, amados, para viver numa esfera do extraordinário de Deus. Deus, amados, nos exorta, amados, a querermos muito mais da parte de Deus. Deus nos chama, amados, para não vivermos na mesmice todos os dias, de acordarmos e vivermos de todo jeito como o mundo vive.
Eu acordo, tenho um café da manhã, vou para o trabalho, depois almoço, continuo trabalhando, janto, vou dormir. Não, amados, Deus nos chamou para vivermos muito mais. Deus nos chamou, amados, para quando as pessoas lá fora tiverem necessidade de algo, você e eu sermos a solução daquilo que eles precisam, que o mundo busca por uma resposta. Esse mundo, amados, lá fora, eles estão à mercê de qualquer coisa. Vocês já viram uma frase que diz assim, que para quem está se afogando, né, jacaré vira tronco? Vocês já viram essa frase? E sabe, amados, essa frase mostra justamente, amados, como o mundo está lá do lado de fora. Eles estão procurando alguma coisa que segurar. Eles não têm a alegria que nós temos, eles não têm a paz que nós temos, eles não servem a esse Deus que nós servimos. E nós temos a solução que eles precisam. Eles estão procurando qualquer coisa, mas e o que aparecer por primeiro, eles se agarram. Mas infelizmente, às vezes, em vez de ser um jacaré, em vez de ser um tronco, é um jacaré. Em vez de trazer a solução, vai trazer morte para a vida deles. E eu e você, amados, nós somos essas pessoas que foram ungidas por Deus para anunciar as boas novas do Evangelho. Então, amados, conhecer apenas a palavra é tudo? Não, não é tudo, porque até o diabo conhece a palavra. Além do mais, amados, ele conhece tão bem a palavra que ele distorce para poder roubar aquilo que Deus tem preparado para a minha vida e a tua vida também. Nós devemos entender, amados, como um povo de Deus, que a Bíblia não é um livro de faz de contas, não é a Branca de Neve e os Sete Anões, não é o lobo e o Chapeuzinho Vermelho, não é, amados, a fada madrinha, que muitas vezes nós contamos para as crianças. Mas, amados, Deus deseja que eu e você entenda, amados, que Ele é o Deus que tem todo o poder, que foi Ele que abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel poder atravessar. Ele quer que eu e você entenda, amados, que quando o profeta jogou aquele pedaço de madeira em cima da água, ele fez o ferro daquele machado flutuar. Sabe, amados, ou seja, o nosso Deus é um Deus do sobrenatural. E nós precisamos entender, amados, que não é apenas o conhecimento de ler a palavra e dizer, puxa, que história mais bonita, que coisa, olha só como é belo, mas é apenas um faz de conta, assim como é a fada madrinha, mas não é faz de conta, é Deus que se revela através da sua palavra, que se faz conhecer no nosso meio. Então, amados, precisamos conhecer, precisamos, mas precisamos também praticar. Sabe o que eu me lembro? Imagina, pensa aqui comigo, por favor, pensa comigo. Vamos viajar aqui um pouquinho. Faz de conta que você é o gerente geral de uma multinacional, né? Teu nome Pedro, se você for mulher é Pedrina, tá certo? E aí você está lá passando na empresa a qual você é gerente geral e você se depara com aquele gerente que é conhecido como Pipoquinha. Por causa de quê? Porque o cara é vibrante, ele gosta de trabalhar, ele faz tudo que é para ser feito, tudinho. Ele é conhecido dessa forma. E aí, o que é que acontece? Você passa no departamento dele e vê que apenas o nome Pipoquinha, o apelido que botaram nele, era apenas um apelido, porque o departamento dele estava todo bagunçado. E aí você chega lá para Pipoquinha e diz, ó, Pipoquinha, ajeita o teu departamento, que ele está muito bagunçado. E Pipoquinha, sim, chefe, assim é. Deixa comigo que, olha, essa semana já vai estar tudo resolvido. E daqui uma semana, você passa lá para o Pipoquinha, olha para ele e diz, e aí, Pipoquinha, está tudo resolvido? E ele diz, olha, chefe, eu tenho algo para lhe dizer. Fiquei meditando sobre a sua palavra, ruminando durante todo o dia. E eu aprendi algo que você disse. Eu decorei, está guardado no meu coração. Vá arrumar o seu departamento. Vá arrumar seu departamento. Olha que coisa boa. Na meditação eu aprendi. E você chega e pergunta, sim, Pipoquinha, mas você ajeitou ou não o departamento? Aí ele olha para você, baixa a cabeça e diz, ainda não, mas eu vou ajeitar. E ele vai-se embora e daqui a um mês você se encontra numa conferência que houve da tua empresa e você olha para ele e diz, e aí, Pipoquinha, como é que está lá seu departamento? E ele diz, rapaz, está a 1000 por hora, está bom demais. Sim, mas você ajeitou o seu departamento? E ele começa, sim, chefe, olha que coisa boa. Eu fiz uma reunião, né, junto com todo o meu departamento, e a gente passou o dia inteiro estudando aquilo que você falou. E a gente estava lá vendo como podemos resolver da melhor forma possível. Para quê? Para que o nosso departamento fique bem organizado.
Eu disse, tá bom, Pipoquinha, coisa ótima, estava estudando aquilo que eu falei, mas e aí, você ajeitou ou não o seu departamento? E ele baixa novamente a cabeça e disse, ainda não, chefe, mas eu vou ajeitar. E ele vai-se embora e você começa a se entristecer com a vida dele, porque aquilo que você falou, ele cumpriu? Ainda não. Mas passa-se mais outro mês e você se encontra com o Pipoquinha e diz, aí Pipoquinha, vem cá, como é que está seu departamento? E ele diz, chefe, deixa eu te contar, está uma benção. Você não sabe o que aconteceu? Depois da meditação, de tanto ouvir você falar que era para ajeitar meu departamento, depois de ter reunido com o meu departamento e a gente escolher a melhor forma possível de organizar o departamento, nós criamos uma música com aquilo que você disse. E olha só como ficou bonito. Ajeitar o departamento, ajeitar o departamento, é o que o chefe mandou, ajeitar o departamento. E você diz, puxa, lindo, muito bom esse hino, mas e aí? Você ajeitou o departamento? Ele disse, ainda não, chefe, mas eu vou ajeitar. Mas você já notou, amados, que muitas vezes isso acontece com a igreja? Deus diz na sua palavra que nós precisamos conhecer a sua palavra e sermos praticantes dela. E muitas vezes nós nos reunimos como igreja, fazemos hino com aquilo que Deus disse, meditamos naquilo que Ele falou, nos reunimos e estudamos até o que Ele falou, mas estamos praticando aquilo que Ele disse. Porque, amados, a igreja do Senhor, amados, foi chamado, como eu já disse, não apenas para conhecer a palavra de Deus, mas para praticar aquilo que Ele fala. Nós, amados, como filhos de Deus, fomos chamados para fazer a diferença nessa terra. Por isso que eu tenho uma pergunta para fazer para você essa noite. A primeira pergunta é, quem você está sendo dentro do corpo de Cristo? É uma pedra de tropeço? Ou você está sendo um trampolim para que as pessoas possam voar mais alto? Porque, amados, quando eu conheço a Deus, conheço a sua palavra e pratico essa palavra, eu não vou ser pedra de tropeço para as pessoas, mas eu vou poder... Alguém aqui já por acaso já roubou fruta na casa do vizinho? Se você já não tem vergonha não, eu já fiz isso quando era criança. E sabe, amados, vocês já viram que às vezes a gente dava assim, aquele calço para que a pessoa pudesse subir em cima do muro para poder tirar a manga, ou roubar caju ou goiaba? Você já viu aquele calço que o povo dava? Sim ou não? Esse sim você não quis dar porque você não quis se dedurar, ou seja, se entregar pelo que você fazia. Porque, amados, eu já fui, né? Está ali minha irmã, a minha irmã mais nova, e a gente lá em Campina Grande, a gente chegava, amados, e na casa do vizinho tinha uma goiabeira que de vez em quando a gente aprontava, né? Era até o ponto do dia que um dia ela pulou, né? Isso aqui eu vou contar só pra gente, tá bom? Ninguém conta que eu contei, tá certo? E ela pulou o muro, estava lá pegando algumas goiabas emprestadas. E aí o que é que aconteceu? O vizinho soltou o cachorro e ela ficou lá em cima da árvore até que eles fossem prender, né? Mas é uma situação boa, não é verdade? Então eu creio que você tem muita história para contar com relação a isso que aconteceu. Mas aí uma coisa que eu te pergunto, amados, quem nós estamos sendo? Porque, amados, nós não estamos roubando frutas, mas nós devemos dar calço para as pessoas, para poder elas irem mais alto, para elas poderem ir além, porque o povo de Deus, amados, não é pedra de tropeço dentro da igreja. Além do mais, amados, contam a história de um homem que ele era cego e morava lá no interior, mas todo dia de noite, quando ele saía de casa, ele ia com uma lamparina na mão. E quando ele andava pelas ruas, as pessoas ficavam olhando, dizendo, mas ele não é cego? Para que ele usa essa lamparina? E as pessoas curiosas foram lá perguntar para ele. E ele disse, eu uso essa lamparina para que os outros não batam em mim, porque eu mesmo não tenho necessidade de usá-la. Então, amados, será que nós estamos vivendo a nossa vida como aquele homem cego? Estamos ali levando a palavra ao ponto de que a nossa própria vida, amados, leve a vida de outras pessoas a amarem a Deus? Ou será que através da nossa vida as pessoas estão se afastando de Deus? Porque, amados, a minha vida e a tua vida refletem alguma coisa. Ou fomos influenciados por esse mundo, ou fomos influenciados por Deus. Se fomos influenciados por Deus, amados, vida transborda através da nossa vida. Mas se fomos influenciados pelo mundo, ou seja, pelo diabo, morte transborda de nós. E Deus, amados, nos chamou para podermos ser anunciadores das boas novas do Evangelho. Então, por favor, olha assim para teu vizinho e dá um sorriso para ele.
e diz assim: meu irmão, você foi chamado para anunciar as boas novas do Evangelho. O teu irmão viu o teu sorriso? Ainda não, mas está chegando o dia que a gente vai poder sorrir bem muito. Aleluia. Então, amados, e uma outra pergunta que eu tenho para te fazer: como é que a tua vida está influenciando a geração que está vivendo nos dias de hoje? Porque, amados, se a minha vida não está influenciando, alguma coisa está errada. Deus nos chamou, amados, para influenciarmos a vida das outras pessoas. Então, amados, a convocação que eu e você temos hoje é uma convocação santa que Deus tem feito por nós. É uma convocação que está dizendo: olha, não viva mais na mesmice. Não fique conformado com as coisas que esse mundo traz, mas seja praticante, operante da palavra de Deus. Porque, amados, isso não é uma brincadeira que eu vou te dizer agora, mas você vai ver o poder, a unção de Deus fluindo através da tua vida. Você vai ver, amados, cegos voltarem a poder ver. Você vai ver, amados, mortos ressuscitarem. Você vai ver, amados, cidades sendo impactadas através da tua vida. Você vai ver nações sendo impactadas através de você. Porque Deus já deixou escrito, há livros escritos nos céus sobre a tua vida. E, amados, será que você está vivendo à altura daquilo que Deus tem dito? Ou será, amados, que estamos deixando que o diabo influencie e acabe barrando a unção que há sobre a minha vida? Não, amados, eu não vou viver à mercê daquilo que o diabo diz, mas eu vou viver à altura daquilo que Deus tem falado. E essa unção, ela vai ser manifesta através da minha vida e da tua vida também. Porque, amados, eu fui ensinado numa igreja tradicional que, amados, para que você pudesse ter alguma coisa da parte de Deus, você precisava procurar o anjo da igreja, que era o pastor. Mas depois, quando nós começamos a entender a palavra de Deus, nós entendemos que isso é doutrina de homens, que não é uma doutrina verdadeira, que eu e você, amados, quando nós oramos, o céu se move a nosso favor. Quando eu e você, amados, declaramos a palavra, o inferno estremece, porque é a própria palavra de Deus que sai da nossa boca. E quando a palavra de Deus sai, amados, como está escrito lá em Isaías, no capítulo 55, versículo 11, a palavra de Deus nunca, jamais volta vazia, mas antes ele faz o que dá prazer a Deus, que é o quê? Manifestar vida aqui nessa terra. E além do mais, amados, aquela palavra que tem lá é tissaliar, ou seja, promover finais felizes, nos presentear com presentes inesperados e nos fazer prosperar. Então, amados, a palavra de Deus jamais vai voltar vazia quando você abre a tua boca. Então, amados, não apenas conheça por conhecer a palavra, não decore a palavra de Deus, mas deixe ela ser vida na tua vida. E você vai sentir o prazer de ver as obras do inferno serem destruídas. Muitas vezes, amados, as pessoas... Quer dizer, algum tempo atrás, algumas pessoas me perguntaram quanto eu ganhava aqui na igreja. E elas chegavam perguntando, e eu ficava curioso em saber o porquê. Porque elas diziam: rapaz, você vai para a igreja com tanta alegria, mas é que eu sei de onde Deus me tirou, e eu sei o que é que Deus fez na minha vida e na minha família. E eu não venho para a igreja, não é por causa de uma prebenda, porque eu não recebo prebenda e nem quero receber. Você entende isso? Porque eu vim para cá, mas para dar o meu tempo, para dar a minha vida, para dar o meu dinheiro, para dar tudo aquilo que eu tenho, até a minha própria família, de sacrificar, amados, aquilo que Deus fez por mim. Porque mesmo que eu sacrificasse a minha própria vida, eu nunca jamais pagaria aquilo que Ele fez por mim. Então, amados, Deus é bom demais. O nosso Deus é maravilhoso demais. Para a gente ficar apenas conhecendo Ele pela superfície, Deus nos chama, mas para mergulhar e termos um mergulho mais profundo nas suas águas, a darmos voos mais altos, porque acima das nuvens as tempestades não vão nos impedir de voar. Deus nos chama, amados, para podermos viver muito mais dEle. E se você não sabia, amados, isso é para mim e para você. Nós podemos e devemos viver a palavra.
Nós podemos acordar de manhã, amados, já com expectativas de coisas grandes que Deus vai fazer. Nós podemos, amados, ir almoçar e quando está almoçando, se recebemos revelação da parte de Deus, daquilo que Ele quer para a minha vida e a tua vida também. Deus mostra o nosso futuro porque Ele já esteve lá. Ele impede, amados, que o diabo prevaleça sobre a nossa vida, porque Deus, amados, é um Deus que desarma aquilo que o diabo intentar contra a nossa vida. Porque Ele já nos livrou, mas do laço do passarinheiro, como também da peste perniciosa, porque o nosso Deus tem todo o poder. Ele não é alguém, amados, que usufrui do poder, mas Ele detém todo o poder. Ele é um Deus, amados, que vai fazer a minha vida e a tua vida ser um sucesso. Ele é esse Deus, amados, o Deus que muitas vezes nós conhecemos apenas de ouvir falar, mas Ele quer se revelar através da sua palavra para a minha vida e a tua vida também. Então mergulha naquilo que Deus tem, mergulha no que Deus tem preparado para você, investe tempo na oração em outras línguas, ao ponto de você entender a vontade de Deus para você. Se lembra que eu falei um tempo atrás que existem livros escritos sobre você? Se você não sabia disso, mas está escrito na Bíblia. Deus, antes de você nascer, Ele chegou e colocou lá que Alisson, através do direito, vai mudar nações. Que Alisson, através do conhecimento das leis, vai poder ajudar igrejas, para as igrejas não serem bombardeadas pelo diabo. E sabe, amados, deixa eu só te contar uma coisinha. Aqui um segredinho para você. Você já notou que o diabo ele não consegue se levantar diretamente contra a igreja, porque ele sabe que nós temos o poder. Mas já viu, amados, que eles estão se levantando com leis para impedir que o povo de Deus possa se reunir e estarmos juntos e adorarmos a esse Deus vivo e verdadeiro. Você já notou, amados, que ele pode chegar aqui e dizer, olha, aquele fio está fora do lugar, e aquele fio não podia. Então, por causa disso, a sua igreja vai ser interditada durante 3 meses e vocês não vão poder se reunir aqui. E eles estão usando a lei para que isso aconteça. Por que não? Deus não pode inspirar pessoas cheias do seu espírito para poder blindar a igreja do Senhor, por poder estar ali, amados, num congresso, nos representando. Pessoas, amados, fazendo leis a favor da que o povo de Deus possa se reunir. Então, amados, é chegado o tempo do povo de Deus parar de dizer que política não é coisa de Deus. Sim, política é coisa de Deus. Sabe, amados, como também, amados, nós vemos outras coisas que o mundo tem nos ensinado ao contrário. Se você olhar, você vai ver que tem muitos homens de Deus que participavam da política. E por causa disso, eles deixaram de ser do Senhor? Não. A política se tornou suja porque nós saímos de lá, porque a igreja do Senhor deixou de orar, que a igreja do Senhor, amados, disse, não, isso aí não é para mim, mas sim é para mim e para você. E a gente precisa estar lá, representando o povo de Deus, porque com isso, amados, nós vamos mudar essa nação, e as pessoas não vão poder botar uma mordaça na minha e na tua boca. Para quê, amados? Para que a gente possa ministrar o Evangelho. Deixa eu só abrir um outro parênteses para você poder entender sobre isso. Se há tempo atrás, uma lei que estava para ser aprovada, fosse aprovada, e alguém chegasse aqui na igreja e dissesse assim, olha, eu quero me casar aqui, e eu dissesse, não, infelizmente aqui você não pode se casar. Amado, sabia que eu poderia pegar de 2 a 5 anos de prisão e era inafiançável? Eu ia ser separado da minha família, eu seria preso como um bandido, por causa que eu não aceitaria fazer um casamento que não estava de acordo com a palavra de Deus. Então nós não precisamos de pessoas lá. Aí você olha e diz, não, graças a Deus que eu não sou pastor, por isso eu não passaria. Mas se uma pessoa que estaria trabalhando na tua casa, e você, por um motivo ou outro, precisasse demitir essa pessoa, e essa pessoa fosse para a justiça e dissesse assim, não, ela me demitiu porque eu sou isso. Sabia que você também ia fazer parte comigo lá na penitenciária? Sabia disso? Então será que as leis não influenciam a minha vida e a tua vida também?
Será que o povo de Deus, amados, não precisa tirar essas letras do papel e fazer com que elas sejam vidas no nosso dia a dia? Nós precisamos sim. Então, amados, eu preciso te exortar e te dizer uma coisa. Essa igreja não é minha. Se o Ministério Verbo da Vida chegar hoje e dizer, Eduardo, eu preciso levar você para outra igreja, ele vai me levar. E sabe, amados, mas essa igreja é do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que eu preciso ensinar aqui para você é a verdade da palavra. Não é um conhecimento de letras, mas é um conhecimento que muda a tua vida. Eu não posso chegar um dia diante de Deus e dizer, Senhor, eu ensinei para ele quantos reis magos tinham. E será que a Bíblia cita quantos reis magos tinham? Não, não ensina. Mas por causa de doutrinas de homens, nós dizemos que são 3 reis magos. Não é verdade? É ou não é, irmão? E essas doutrinas de homens, amados, têm entrado no meio do povo de Deus e têm trazido destruição. Mas eu e você precisamos entender que o pastor Eduardo e os demais pastores dessa igreja, eles te amam. E nós estamos aqui, amados, para exortar a tua vida, para trabalhar na tua vida e no teu caráter. Dizer para você, amados, que não são bons costumes que vão te levar para o céu. Não é mais porque você se veste direito, não é mais porque você come direito, que você sabe como usar um garfo e uma faca, que vai te fazer um bom cristão. Mas em conhecer a palavra e praticar essa palavra é que vai mudar a tua vida. E porque te amamos, nós vamos aqui te exortar. Nós vamos, amados, como diz lá na minha terra, lá em Campina Grande, a gente vai catucar a tua vida. Ao ponto de você se sentir incomodado. Porque nós não estamos aqui, amados, para causar coceira nos teus ouvidos. Como a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas elas não gostarão de escutar a sã doutrina. Elas terão como coceira nos ouvidos. Nós não estamos aqui para fazer isso com você. Mas nós estamos aqui para exortar você e dizer para mim e para você que pecado na nossa vida não funciona. Vai te causar morte, vai te causar dano. É por isso que precisamos conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, mas também praticar essa palavra. E por que é que eu estou falando tudo isso, amados? Baseado em quê? Naquilo que Deus diz na sua palavra. Porque, amados, entenda isso e guarde isso. O próprio Deus habita dentro de você. Do dia que você nasceu de novo, o Espírito de Deus veio habitar dentro de você. E Ele mudou a tua sorte. Ele mudou quem você é. Então, amados, você não é mais qualquer pessoa. Você é o Filho de Deus porque você foi selado com o Espírito Santo de Deus. Então, cuidado, boquinha, com aquilo que fala. Cuidado, mãozinho, com aquilo que toca. Cuidado com os teus olhos, com aquilo que você vê. E principalmente também, cuidado com os teus ouvidos, com aquilo que você está escutando. Porque muitas vezes, amados, já estamos fazendo o que Deus não nos chamou para fazer. E como povo de Deus, amados, nós somos separados das coisas desse mundo. Ah, pastor, não posso mais assistir futebol. Eu não estou dizendo isso. A gente assiste futebol. Eu sei que vocês são torcedores do 13 lá de Campina Grande. Glória a Deus por isso. Mas uma coisa eu sei, amados, que a gente precisa entender de algo. Que tem coisas que não são listas para o povo de Deus. E por isso, amados, o povo de Deus às vezes sofre e padece e não entende o porquê que tudo aquilo sobreveio sobre a sua vida. Porque muitas vezes, amados, estamos até emprestando a nossa língua para o diabo. De falando em desacordo com a palavra de Deus. Que Deus, amados, na sua palavra, até o próprio irmão de Jesus, quando escreveu a carta à igreja, ele disse que como pode uma fonte jorrar água doce, água salgada? Não pode. Então o povo de Deus, amados, não pode estar amaldiçoando, como também da sua própria boca saem bênçãos. Então, amados, nós estamos emprestando muitas vezes a nossa boca para o diabo, e isso está trazendo prejuízo para a nossa vida. Então, quando eu conheço a Deus e conheço a sua palavra, em vez de falar aquilo que vai emprestar a munição para o próprio diabo me destruir, eu vou me calar. E em vez de amaldiçoar, eu vou abençoar.
Em vez de dizer, rapaz, o meu trabalho está difícil, as coisas estão tão complicadas, a porta lá do meu trabalho está quase fechada, a única coisa que passa por lá é a barata por debaixo da porta. Em vez, amados, de estar emprestando a boca para o diabo, louve ao Senhor e diga, Pai, obrigado, Pai, porque no meu trabalho só para de ônibus, é de Ruma, de Moi, que desce de cliente para poder entrar no meu trabalho. Obrigado, Pai, porque as pessoas chegam lá e não ficam discutindo por preço, eles chegam e pagam preço justo, eles chegam lá, Senhor, se alegram com os produtos que eu vendo. Ô Pai, obrigado, Pai, porque o meu trabalho, as pessoas chegam lá e vão para até, não vão nem para comprar, muitas vezes vão para escutar a Tua palavra, e quando chegam lá, Pai, eles compram um bocado de coisa. Mas sabe, amados, em vez de fazer isso, nós estamos amaldiçoando, e Deus quer isso? Não, Deus não quer isso. Deus quer, amados, que em todo canto, até na nossa casa, seja um lugar maravilhoso. Ai, Senhor, é porque, pastor, tu não conhece o meu esposo. Quando ele bebe, ele se transforma. Ele quebra tudo dentro de casa. É uma desgraça a minha vida. Quando ele chega na sexta-feira, que ele vai para um tal de happy hour, devia botar esses nomes em português, não era que a gente mora aqui no Brasil. Quando ele vai para esse tal de happy aí alguma coisa, quando ele volta, parece que veio com uns cão nos couro. Mas você começa a declarar, Pai, obrigado, Pai, porque eu vejo o meu esposo na igreja. Eu vejo, Pai, ele dando abraço de um pastor Eduardo, Pai. Ele gosta tanto, Senhor, que ele chega e pega na carequinha do pastor Eduardo e diz assim, que coisa linda. Ele gosta tanto do pastor Eduardo, Senhor. E ele brinca, e ele liga, e ele conversa com o pastor Eduardo. É tão bom, Senhor, que ele ama estar na tua casa. Ele ama estar te adorando. Eu já vejo ele aqui do meu lado, sentado com as mãos levantadas, rendidos a Ti. Mas aí a pessoa começa a amaldiçoar, o que é que vai acontecer? Aquilo que está saindo da tua boca. Então, amados, se nós conhecemos a Deus e conhecemos a Sua palavra, nós não vamos falar aquilo que não devemos, mas vamos falar em conformidade com aquilo que Deus quer. Então, para encerrar, amados, eu queria te dizer algo, e algo muito sério, algo muito, mas muito sério mesmo. Quando você olha para Pedro e vê Pedro ali no meio de toda aquela tempestade, junto com os discípulos, e o que é que acontece, amados? Eles começam a gritar porque vem Jesus andando por sobre as águas, e eles pensavam que era um fantasma. E aí, amados, chega um determinado momento que Jesus diz, olha, fica calmo, não tem problema, estou parafraseando, não fique preocupado porque sou eu, Jesus, eu estou aqui andando por sobre as águas. E Pedro disse, olha Jesus, se és tu, manda ir ter contigo. E Jesus disse, vem, e ele foi. Mas, amados, algo que eu te pergunto, será que Pedro, como um homem que viveu da pesca, ele tinha o conhecimento que andar por sobre as águas era impossível, não é verdade? Não é? Ele passou durante toda a sua vida vendo, amados, que não teria condições de um ser humano poder andar sobre as águas, que isso não teria jeito. Mas chegou o dia, amados, que ele viu que o impossível poderia acontecer na sua vida. Chegou o dia, amados, que as doutrinas de homens caíram por terra. Que quando ele entendeu que quando ele está andando com Jesus Cristo, o Deus que pode transformar a nossa vida, que pode transformar a água em vinho, que pode fazer que eu ande por sobre as águas, que pode dividir o mar vermelho, está comigo, então o impossível também pode acontecer. Então, amados, nós aprendemos durante toda a nossa vida que a gente não poderia chegar a lugar nenhum, que a gente não seria ninguém nessa vida, mas nós conhecemos o Deus que se revela através da sua palavra, e esse Deus que revela-se através da sua palavra, Ele nos disse, amados, que nós somos amados dEle, que nós somos a menina dos seus olhos, que nós somos uma nação eleita, o povo escolhido dEle, e que também nós entendemos, amados, que as doutrinas de homens que nos limitavam a viver as coisas desse mundo, nós não precisamos viver aquele tipo de doutrina, mas podemos viver segundo a palavra, e com isso, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Então, amados, aprenda com Pedro, a partir dessa noite, saia de dentro do barco e viva aquilo que Deus te chamou para você viver,
conheça as Escrituras, mas também conheça o Deus das Escrituras. E o sobrenatural vai te acontecer. Porque dentro do barco é um lugar de segurança, aparentemente, não é verdade? Se eu estou no barco, eu estou seguro. Mas estar no barco, amados, é estar sujeito às opiniões do que as outras pessoas falam. Estar dentro do barco, amados, é você ficar escutando aquilo que eles dizem para você. E você não foi chamado, amados, em achar que estar dentro do barco é o lugar seguro. Saia e viva aquilo que Deus te chamou para viver. Porque, amados, é chegar no tempo onde a igreja vai se levantar e elas vão estar nas primeiras páginas dos jornais. Entenda isso e guarde isso no seu coração. Os jornais têm demonstrado, amados, morte e destruição, mas vida vai ser relatada, porque amanhã, amados, vai aparecer lá von Hollenberg, e as pessoas dizendo, mas o que é que aconteceu? Não, ele passou lá perto de um local onde estava sendo velado o corpo de um homem, e ele, cheio do Espírito Santo, com uma palavra, e o nome de Jesus, aquele morto ressuscitou. Houve espanto naquele lugar, é assim que está a manchete. Espanto em um enterro, frustrados os planos do diabo. E quem são essas pessoas que vão frustrar os planos do diabo? São eu e você. E vai estar lá von Hollenberg em pé, com o homem vestido ainda na mortalha, com algumas flores ainda penduradas no seu corpo, mas vivo e cheio de saúde. Isso por causa de quê, amados? Porque o nosso Deus não mudou. Quem mudou fomos nós, que muitas vezes deixamos de acreditar naquilo que Ele fala. E é por isso que eu venho aqui com muita tranquilidade e paz dizer para você, que você vai se ver no meio de situações onde só Deus pode resolver, e você vai ver que Ele vai resolver. Há anos atrás houve uma guerra onde vários países se levantaram contra Israel. Eles não tinham, amados, naturalmente como vencer aquela guerra. Mas o Deus da guerra, o Deus que é o nosso Deus, é a favor de Israel. E aquele mesmo Deus, Ele é a teu favor também. Então, na guerra que se levantou contra você, você não vai precisar tomar apenas assim, pelejar, brigar. Você apenas vai tomar posição e ver os grandes livramentos que Deus tem para a tua vida. Vocês já viram os vídeos que estão na internet de foguetes que estão sendo lançados contra Israel, e antes que eles atinjam seu alvo, eles explodem no ar? Vocês já viram aqueles vídeos? Assim é com a nossa vida. O diabo, amados, passou anos planejando para te destruir, massacrar, te humilhar. Ele disse, ele vai ser cigarro debaixo dos meus pés. Eu vou pisar ao ponto de mastigar ele. E o diabo lança tudo aquilo que ele tem com tanta força. Mas antes que chegue até você, o nosso Jeová Rafá, o nosso Jeová Jirê, o Deus que é o Deus da guerra, Ele destrói antes que chegue diante de você. E você não vai ser humilhado nem atingido, porque no lugar da vergonha, Deus vai te dar dupla honra. No lugar da tristeza, você vai ter perpétua alegria. Eu não preciso dizer assim diz o Senhor para você entender que Deus está falando contigo. Eu não preciso chegar e fechar os meus olhos e levantar as minhas mãos para você entender que Deus está dizendo que você não está só, mas que você tem o próprio Deus habitando dentro de você. E que os teus olhos espirituais sejam abertos.
para que você possa ver como Deus te vê. Até os pássaros cantam de alegria. Aleluia. Porque é um novo tempo chegar na tua vida. É um novo final para a tua história. E aquilo que o diabo intentou, ele que vai ser envergonhado. Porque sabe como é que eu vejo o diabo? Ele lá confundido, dizendo: ei, cambada, se junta aqui, o que é que foi isso? O que é que aconteceu? A gente estava com tudo preparado, a gente deixou tudo armado, não tinha para onde ele correr, como ele escapou? E um dos anjos do diabo disse: mas diabo, mestre, você não sabe que ele serve ao Deus vivo? Antes mesmo, diabo, que você planejasse alguma coisa, Deus já tinha avisado para ele do que iria acontecer, e livrou ele de tudo aquilo que você planejou. Sim, isso é o nosso Deus. O Deus, amados, que muda as situações. Porque se você não está entendendo, amados, cheira. É chegado um novo tempo. A primavera chegou na tua vida. Aleluia. O tempo de escassez passou. O tempo de alegrar chegou. O tempo de usufruir chegou. Por causa de quê? Porque eu conheço a palavra. Eu conheço o Deus da palavra. E eu sei que Ele nunca me deixa. Então, fecha um pouco os teus olhos. Vamos orar. Pai, obrigado, Pai. Porque, Pai, eu te agradeço, Senhor, porque eu não sou animador de palco, Senhor. Mas eu sou pregador da Tua palavra, Pai. E obrigado, Pai, por poder trazer a Tua palavra aqui essa noite. E trazer uma palavra viva, Pai, que muda a vida, muda os nossos corações. Obrigado, Senhor. Por isso que eu estou aqui, Pai, para te agradecer. Porque eu creio, Pai, que assim como eu fui impactado com tudo isso que Tu trouxe para mim, eu creio, Pai, que os meus irmãos também entenderam, Pai, a Tua mensagem. E por isso, Pai, nós vamos nos alegrar e viver à altura daquilo que Tu nos disse, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra não vai ser roubada pelas aves de rapina, mas ela multiplicará e crescerá e dará bons frutos. Nós te agradecemos, no nome de Jesus, amém, aleluia. E amados, eu queria que você, se possível, feche novamente os teus olhos, e eu queria saber se há alguém no nosso meio, que ainda não aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e deseja essa noite entregar a tua vida para Ele. Porque eu não digo para você que você precisa fazer parte dessa igreja, mas eu falo para que o teu nome não seja riscado do livro da vida. É necessário que você creia com o teu coração e confesse com a tua boca que Jesus Cristo é o teu Senhor e o teu Salvador. E se você nunca fez essa oração e deseja fazer ela essa noite, por favor, levante a tua mão bem alto para que eu possa ver alguém no nosso meio. Aleluia. Mas se você está aqui essa noite e você já é nascido de novo, mas ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, e deseja receber esse revestimento de poder, porque isso é um presente para os filhos de Deus. Se você é filho, esse presente te pertence. Presente, a gente não faz esforço para receber, a gente recebe. E se você está aqui e deseja receber o batismo com o Espírito Santo, por favor, levanta a tua mão bem alto para que eu possa ver. Há alguém no nosso meio? Aleluia. Deus é bom demais.